E aí galera, esse vai ser um vídeo bem curto e basicamente quero responder a seguinte pergunta: se o Dworkin era mesmo idealista, com sua tese da única resposta certa, se isso é mesmo uma coisa muito ideal, a gente achar que só vai existir uma resposta certa no mundo complexo como o nosso e basicamente responder isso. Para começar, vou começar com uma abordagem meio filosófica, vou começar com o idealismo alemão. É uma doutrina que parte basicamente de Kant e de Hegel, que vai dividir o universo em duas realidades, digamos assim. Uma explicação um pouco grosseira, mas basicamente vai ter a coisa em si, que é uma coisa que eu nunca vou realmente ter como encontrar, mas que existe, mas que eu nunca vou conseguir ver. Eu vejo as coisas como elas se mostram para mim, como os meus sentidos conseguem captá-las. E eu nunca vou saber como é uma coisa em si. Enfim, é engraçado que a temática, a abordagem filosófica do Dworkin vai ser não oposta a isso, mas tecnicamente uma ramificação disso, que vai ser uma abordagem fenomenológica. Ele vai pegar o que começa com Heidegger, né, que vai ter depois Sartre, entre outros, e é justamente sobre dizer, se a gente não consegue ter acesso à coisa em si, vamos pegar a coisa como ela existe mesmo, vamos pegar esse lápis e estudar da forma que conseguimos ter acesso a isso. E por que eu estou falando isso? É que quando a gente pensa esse negócio da única resposta certa, a gente às vezes pensa como se tivesse uma caixa metafísica e a verdade estivesse lá e o processo fosse milagrosamente dar essa única resposta certa e ambas as partes estariam satisfeitas. Mas não, o próprio Dworkin fala isso no capítulo 13, no capítulo 13 do Levando os Direitos a Sérios, ele vai falar, o nome do capítulo é Podem os Direitos Ser Controversos, e ele vai falar que podem, claro que podem. A gente vive numa sociedade complexa e é claro que pode ter um caso difícil que pode ter mais de uma resposta certa. Mas ao mesmo tempo, ele acha importante essa busca pela verdade, que infelizmente pode se perder com essas abordagens, pode até ser justificada. Alguns juízes podem dizer, se em casos difíceis tem que ter decisionismo mesmo, e o Dworkin, como ele parte de uma abordagem liberal, ele acha extremamente importante segurança jurídica e outras coisas como equidade, igualdade formal, e ele acha importante isso. E ele vai fazer de tudo para encontrar uma forma de resolver os casos difíceis de uma maneira liberal, de uma maneira ao modo dele correta. E isso vai levar a teoria do Dworkin a assumir inúmeras atribuições práticas. Uma delas é essa da única resposta certa. Não é uma coisa que é uma verdade em si, mas é uma coisa que a gente tem que procurar. Ele também vai dizer, algumas vezes no livro dele, que nós temos que acreditar ele faz uma cisãozinha entre ética e moral. Ele vai dizer que, apesar da ética do indivíduo ser extremamente importante e ser uma coisa individual, cada indivíduo vai ter sua ética, ele diz que a moralidade da comunidade é uma coisa fundamental, que é uma coisa que ele vai dizer que a democracia é uma coisa que é conceitualmente válida, que o conceito de democracia a vontade da maioria, enfim, é uma coisa que a gente tem que seguir. Claro que ele vai criar os princípios, defender direitos inalienáveis, mas ele vai defender em muita democracia, com várias aplicações práticas, como essa da democracia ser algo conceitualmente válido, com o fato dos juízes ter que ser um juiz Hércules, ter que saber toda a história institucional, ter tempo para ler os casos, coisas que não acontecem na prática, infelizmente, mas que são importantes de não se perder, de ter pelo menos uma tentativa de achar a verdade. E
E por isso eu defendo que o Dworkin não é de forma alguma idealista, porque ele tem ciência disso e as afirmações dele são meramente práticas. E é isso.